fazer aqui. Então, uma pessoa, pessoal, ele foi afastado porque das altas temperaturas. Temperaturas. Isso, mas foi um dos fatores que vieram influenciar até o início da conversa. No dia de hoje, eu vi uma exposição do aquecimento global. Não, o aquecimento global tem sido. Eu só queria que vocês ativassem o áudio de vocês. Aí quando vocês ativaram, porque aí não. Pode ser? Tá sua opção? Vocês vai ver. Aí quando vocês tiverem dúvida, vocês ativam. Tudo certo. Pode continuar. Pronto. Miguel, pronto. Ó, tá ali. Então vamos lá. Aí na aula que a gente teve, falando sobre o aquecimento global, eu disse que alguns fatores que estavam influenciando. A queimada. Lembram que eu falei? As queimadas influenciam por quê? Por conta da temperatura. Falei sobre camada de ozônio, não foi? A camada de ozônio que é extremamente importante para a atmosfera. Cadê? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Página 47. Estão com o livro? Diz assim: o aumento no número de indústrias e veículos no mundo representa um problema ambiental. O que será que os carros, as indústrias estão fazendo com que venha aumentar esse processo, acelerando o aquecimento global? Alguém sabe me explicar por quê? Sim, não. Então, pessoal, um aumento de carros e veículos, existe um tipo de poluição. Além de ter uma poluição sonora, que de fato existe alguns motores de carros, eles soltam algumas substâncias químicas que isso interfere na poluição. E as indústrias, professora? As indústrias, aquelas fumaças, elas atrapalham muito o combustível. E aí vem a dar um dos fatores para o aquecimento global. A gente vê hoje, nessa pandemia, que praticamente parou o mundo, que alguns países estão postando fotos de como era antes e depois da pandemia. Antes ninguém conseguia ver alguns locais por conta da poluição do ar. Aí hoje não, hoje como tudo parou, como tá regressivo o transitório, tem poucas pessoas na rua, praticamente não tem carros na rua, nem ônibus, algumas indústrias pararam, então hoje já tem menos tipo de poluição, não é isso? Essas são as principais fontes emissoras de gás carbônico da atmosfera, porque na maioria dos casos a queima de combustível fóssil, como o carvão e o petróleo. A maior parte desse gás carbônico não é absorvida pela fotossíntese. Alguém lembra o que é fotossíntese? Ouviram falar? Página 47. Vou colocar aqui para vocês. Página 47. Vamos continuar. Professora, a fotossíntese é o trabalho das plantas para produzir oxigênio. Isso, excelente. Então, a fotossíntese, ela vem relacionada às plantas. As plantas também respiram. Poxa, professor, e elas fazem esse meio como eu posso dizer, de transformação. Ela vai pegar o gás carbônico e transforma em oxigênio. Porém, ela também utiliza esse oxigênio. Lembra que eu falei? Que eu disse que nem todo
Das Como, algas. professora? Isso, das algas. Eu perguntei, Edson, eu disse, Edson, que nem toda a produção de oxigênio que a gente tem, que a gente respira, que a gente necessita, vem das plantas. Ah, também pode vir das algas. Isso, ela vem das algas. Então, nem tudo que ela produz a gente absorve, porque ela também necessita. Então, ela transforma o gás carbônico em oxigênio, mas também ela utiliza o oxigênio. Isso é a fotossíntese, certo? Para quem nunca ouviu falar, essa é a função dela. Então, vamos lá. Outros fatores que contribuem para o aquecimento global, como eu já falei, são os desmatamentos. Isso a gente estava falando no sala de aula. Eu estava dizendo que acharia um absurdo, por exemplo, a Amazônia, extremamente rica, não é? Mas cada vez mais está sendo desmatada. Quando a gente vê, descobre empresas clandestinas que estão desmatando para tirar madeira, para poder vender, isso para visar um lado econômico. Mas estão esquecendo que lá é o nosso, como é que eu posso dizer, nosso patrimônio. É o patrimônio do Brasil, patrimônio histórico, a nossa linda Amazônia, e que cada vez mais estão desmatando assim, de uma Basicamente, forma o pulmão do mundo. Basicamente. Mas, assim, estão desmatando de uma forma absurda. E, para piorar, a fiscalização não é tão, como é que eu posso dizer, tão objetiva, tão imediata. Até chegar num ponto que eles venham cair em cima, demora muito, passa um tempão até eles poderem descobrir qual é a empresa, como é que estão fazendo, o porquê que estão fazendo. E até lá, eles vão desmatando, pode ser até que passem anos desmatando e nunca são pegos. E esse é um dos pontos que eu fico mais pensativa em relação ao desmatamento e que influencia para o aquecimento global. Vamos lá. Falamos sobre desmatamento, queimada. As plantas retiram gás carbônico do ar durante a fotossíntese quando elas são removidas. Mas o gás carbônico permanece na atmosfera. Boa parte do gás carbônico retirado do ar pelas plantas é transformado nas substâncias que transformam o corpo delas. Quando ocorre queimada de florestas, o carbono das plantas é liberado na atmosfera, na forma de gás carbônico. Página 48. Continua a leitura, Nelson, por favor. Também intensifica com o aquecimento global o vapor da água e o gás metano na atmosfera. Esse último é produzido em alguns tipos de decomposição de matéria orgânica, em plantações de arroz e na fermentação do alimento, no sistema digestório de certos animais ruminantes, como o gado bovino. O aquecimento global pode provocar elevação do nível dos mares devido ao derretimento do gelo nas montanhas e dos mantos de gelo na Groenlândia e na Antártida, que se localizam sobre a terra firme. Com isso, grandes áreas do litoral poderão ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando reservatórios de águas doces nas regiões costeiras. Também estão ocorrendo mudanças climáticas globais importantes, como o maior número de fenômenos climáticos extremos, ondas fortes de calor, secas e inundações mais frequentes. Todas as previsões sobre as consequências do aquecimento global dependem da medida tomada no presente em relação, por exemplo, às emissões de carbono, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, sigla em inglês. Esse órgão das Nações Unidas produz relatórios periódicos sobre aquecimento global, tomando como base as pesquisas de 2.500 cientistas do mundo todo. Pronto. Olha só, perguntaram aqui, eu vou explicar para vocês. Vocês podem fazer pergunta até pelo bate-papo, eu olho com posição. Primeiro, eu botei a primeira pesquisa. Quais fatores ambientais influenciam no aquecimento global? Você
Tirou. Vamos lá, dando conta. Ótimo. Vamos lá. Mas será que é possível ter o controle do aquecimento global? Na aula, eu lembro que eu passei uma pesquisa sobre Rio Mais 20. Vocês lembram? Foi sobre sustentabilidade. Espero que sim. Então vamos lá. Sim. Mas será que tem o controle do aquecimento global? Na página 48, o livro ele começa a relatar um pouco sobre o controle do aquecimento global. Em 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris, comprometendo se tomar medidas para conter o aquecimento global. A meta estabelecida foi que o aumento não ultrapassasse 2 graus Celsius, com esforços para limitá-lo até 1,5 em relação às outras medidas antes da industrialização. Por quê, professor? Então, a partir do momento, quanto mais quente fica, é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais quente vai ficando, vai ter mais rendimento de geleira, até queimadas pode acontecer. Por quê? Porque quando está sendo seca e o clima está muito quente, lá mesmo pode começar a ter um fogo. E o fogo, causando gás carbônico, e o gás carbônico, ele é muito ruim para o nosso ambiente, favorecendo aí o aquecimento global. Continuando, boa parte dos gases de efeito estufa acumulados atualmente na atmosfera resultam de emissões a partir da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Não lembro, uma pesquisa, Revolução Industrial. Havia outra oportunidade que foi quando trouxeram as máquinas para substituir os homens no campo. Então, a Revolução Industrial foi quando começou a ter um processo de introduzir máquinas no campo. A princípio foi isso, mas teve mais coisas. Aí eu quero que vocês façam essa pesquisa aí, certo? Mas teve mais continuidade. Para poder aparecer 2 graus Celsius não faz diferença, mas estima-se que, se esse valor for ultrapassado, os efeitos serão muito piores. Por isso, o ideal é que, na segunda metade do século, a emissão de gases de efeito estufa diminua radicalmente. Várias medidas têm sido discutidas e gradualmente postas em prática, como desenvolvimento de equipamentos mais eficientes, captura e armazenamento de gás carbônico, ampliação de fontes de energia, redução do desmatamento, melhoria do sistema de transporte coletivo. Alguém tem mais alguma dica do que poderia ser para ajudar no aquecimento global? Edson, Lucas, Miquel. Cadê? Eu fiz aqui. É preciso nos cuidar do escadas de alimento, do desmatamento e os enchimentos e etc. Qual que tu colocou antes? Enchentes. Diminuir o tipo de poluição. Professora, Oi? as pesquisas que a senhora está botando no bate-papo é para a gente pesquisar, Depois da minha aula. Quando minha aula terminar, vocês vão lá e pesquisam, certo? Aí, Isso é para escrever no caderno? Isso. Você escreve no caderno. Tá. Então vamos lá. Algumas medidas devem ser tomadas rápido. A primeira medida se chama conscientização da população. Porque se a população ela não tem uma conscientização, não vai adiantar muito. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas falam, professora, é enchente. Certo. Mas a enchente ocorre por conta de quê? Algumas enchentes ocorrem porque temos uma grande quantidade de lixo em locais que não pode ter. Eu vejo direto, pessoas nas ruas e estão chupando bombom, quando eu vejo, já papel na rua. Não querem saber para onde vai,
se é um material biodegradável ou não, mesmo que seja, não é para jogar na rua, mas pega o plástico e joga na rua. Como Guaraná, joga na rua. Aí acham que isso, a natureza degrada. Não é bem assim. Primeiro porque se for um material é tóxico à terra, ao ambiente. Então, já começa a fazer mais aí. Então, o primeiro passo a ser tomado é a conscientização das pessoas. Se você não tem uma conscientização sobre o meio ambiente, sobre o tipo de poluição, e que isso pode evoluir tanto a chegar a piorar e a avançar, acelerando o aquecimento global, só piora. Então, as pessoas precisam ter conscientização, educação ambiental. Quem tem educação ambiental consegue, assim, pelo menos minimizar. Não que isso vai ser, tipo, todo mundo fazendo isso vai ajudar. Não, porque são coisas que podem sim evoluir, até porque existem vários fatores. Mas, se a gente fizer a nossa parte, eu faço a minha parte, Edson faz a dele, Michel faz a dele. Aí, assim, todo mundo faz a sua parte, isso pode ajudar no nosso processo para controlar o aquecimento global. Não evitar, porque é impossível, mas controlar. Agora, imagine só, eu tô aqui e vou na praia. Eu vou na praia e vou levar 10 pessoas. Aí levo vocês tudinho comigo na praia. Vamos pra praia. Aí eu gosto de tomar coca, tomo uma coca, jogo a latinha. Aí Edson gosta de tomar 2 litros de coca, aí pega logo a garrafa, toma 2 litros de coca, joga a garrafa e assim vai. Quando vê, tá lá, tudo boiando. E de repente tem aí um desastre, uma poluição, numa pode acontecer. Então, assim, as pessoas precisam de conscientização e educação ambiental. Vamos continuar. Página 51. Poluição ao ar. Michel? Pode ler para mim? Página 51. Ativa o microfone. A poluição do ar ocorre quando a quantidade de certos gases e partículas sólidas no ar atinge níveis nocivos para os seres vivos. Ela pode ser consequência da queima de combustíveis, gasolina, diesel, carvão, lenha, etanol, etc. E da queimada de florestas e matas. Essa é a chamada poluição antrópica, que resulta da ação humana. Também pode causar fenômenos naturais, a chegada de cometas à Terra. Além de grande quantidade de gás carbônico, os vulcões lançam gases como dióxido de enxofre e partículas de cinza. E também são poluentes. As cinzas bloqueiam parte da luz solar e provocam a diminuição da temperatura. Ótimo. Falei. Anotem no caderno de vocês. Poluição antrópica. Anotem aí. Poluição antrópica. Em qualquer folha? Na minha disciplina. Para pesquisar, Michel. Poluição antrópica. É para pesquisar, Michel. Poluição Antrópica. Isso. Pronto. É um tipo de poluição que resulta. É um tipo de poluição que resulta da ação humana. Da ação humana. Tá baixo aí o microfone? Não. É um tipo de poluição que resulta da ação humana. Exemplo. É para escrever também? Isso. Exemplo.
jogam lixo em rua? Lixo em rua. É. Desmatamento. Poluição química. Poluição química. Alguém sabe o tipo de poluição química? Olha, quando as fábricas jogam dejetos no lixo. Oi, alguém sabe? Poluição carbônica. Eu sei você alguém perguntou. Acho que foi Luiz Vitor. Fábricas jogam dejetos Isso, Jader. Isso, muito bem. Algumas fábricas, olha só, o tipo de que as empresas têm. Cada empresa, ela deve ter o seu esgoto. Por quê? Porque grandes empresas, fábricas que têm certa carregador de químicos, eles devem ser armazenados as eles fazem. Eles vão jogar. Aí é o tipo de poluição química. Eles tiram lá, as pessoas não estão mais utilizando e jogam no mar. Eu já vi diversos casos. O esgoto dele, em vez de ter um canto apropriado, não. Eles fazem um intercâmbio lá e jogam tudo para lá. Então, isso é poluição química. É uma ação antrópica. Falta de conscientização das pessoas. Continuando. Anotaram? Teve uma Renata que falou na mensagem aí pra senhora. Foi. Quem é? Quem é essa daí? Eu não sei não. Flávia Renata, tem nenhuma Flávia. Ah, é Everton. Aí tá com o celular da Ah, mãe. tá. Poluição antrópica, É. Bem-vindo. Raquel, só tem 5 minutos. Viu? Depois de poluição química, professora. Raquel, só tem 5 minutos. Eu não sei que tipo de poluição. Certo? Continuando. Aí no caso tem duas Raquésia. pesquisas até agora, né? Vamos pesquisar até agora. Raquésia, Vamos lá. Antes disso, para cuidar da terra, vamos encerrar. alô? Raquésia, só tem 5 minutos. Obrigada. Tá vendo? Passou tão rápido a nossa aula. O que? 5 minutos? Pra terminar, né? Ah. Vamos lá, rapidinho. Então, alguns asteroides que quando chegam à Terra, eles causam uma substância química. Podem alterar. Vamos lá. Podem alterar a relação ao clima, a atmosfera. Certo? Então, a gente viu que sobre o aquecimento global, alguns fatores vão influenciar esse aquecimento global, as ações humanas, um tipo de poluição específica que se chama poluição antrópica, certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não. Não. A sala já está encerrando. Não? Foi bom que você assistir, tá? A nossa sala se encerrou, está se encerrando agora. Qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp, certo? Tá. Pronto, façam as duas pesquisas que eu passei aí. Uhum. Até já tem aula de português, viu?
Até já tem aula de português. Não esquece. Já copiaram? Copia aí que só tem 2 minutos. Raquésia, Ah, foi, tchau. já terminaram de copiar?